Oi, pessoal, vamos começar aí com uma aula, um novo formato aí, de estudo que a gente vem tentando desenvolver. E a gente vai falar um pouco aí de história da igreja no Seminário Teológico da Vinde, né? Peço desculpa já de antemão, meu primeiro vídeo aí que eu vou estar gravando para vocês. E aí no decorrer do tempo a gente vai aprendendo junto. Vamos falar agora aí sobre a Era das Trevas 1. A gente vê o Império Romano tentando se defender da invasão dos bárbaros. Nesse momento aí a gente tem os soldados, eles começam a habitar a terra como colonos e cuidam delas ali por meado do século IV. Só que depois disso, infelizmente, aí não se deu conta daquilo que se queria, o objetivo de defesa das suas fronteiras, né? E aí começam a adentrar sobre o Império Romano, algumas regiões, os bárbaros. Eu vou dar um panorama geral, sem entrar muito no assunto, porque é uma matéria bem extensa. A gente vê uma apostila bem extensa aí, mas eu espero tentar ajudar. Então a gente vê como bárbaro, todo mundo que não participava ali da civilização romana era tido como bárbaro. De outras culturas, a gente sabe que vieram o conhecimento do Império Romano, desde o estudo da matemática, a parte de engenharia. Nós sabemos aí sobre as próprias desenvolvimento da letra, estudamos isso em outras matérias já, né? Então Roma não resiste. E aí os bárbaros começam a adentrar o seu território com o intuito aí de participar dos benefícios romanos, né? O bárbaro mais famoso a gente vê aí dos góticos, Zúfila, ele aprende aí essa linguagem, esse modo de escrita gótica e traduz aí as escrituras para que eles viessem poder estudar também, né? Então a maioria deles eram arianos e aqueles que eram pagãos acabavam se tornando católicos. Começam a deixar originalmente aí as suas línguas e parte aí a falar o dialeto latim. E daí a gente vê hoje o surgimento aí das línguas modernas, né, latinas. A gente vê cada um com a sua particularidade, né? Crenças. Aceitação aí a gente vê dos povos conquistados, né? Começam a aceitar o cristianismo e abandonar aquilo que eles tinham por cultura. Então se tornam aí a origem do cristianismo ocidental. Quando os bárbaros começam a se converter, nós vamos ter dois períodos aí. O período monástico e o período do papado. Então, primeiro a gente vê aí em Era das Trevas 1, os bárbaros que adentram ao território romano. E aí a gente vai ter dois elementos que são fundamentais sobre a vida da igreja, o monasticismo e o papado. O monasticismo, a igreja unida ao império dos poderosos, ou seja, né, juntamente com o imperador, a igreja começa a ganhar poder. E esse poder que a igreja ganha não é para benefício dos pobres, né? O papado, os bispos, os monges, isso começa a voltar para eles mesmos, é em torno de si mesmo. Muitos não aceitam esse enriquecimento ilícito da igreja e levam aí uma vida de renúncia especial, originando então o monasticismo, né? A gente vê que ele se propaga no Oriente com a linguagem do grego e no Ocidente no latim. Monasticismo, palavra difícil, óbvio. Ele vem aí, pessoal, do Oriente, né? Não se adaptava ao do Ocidente. O oriental, ele tem essa tendência de maior cobrança, né? O oriental, ele se cobra mais que o ocidental. A gente vê na nossa cultura isso hoje. E a gente vê também situações que, por exemplo, no verão, a gente daqui uns tempos estaremos na primavera, a gente entra numa água aqui no Brasil, né, perfeitamente, e sente muito calor, mês de setembro, outubro, novembro. Se você for ver isso numa outra região, determinadas regiões é inverno. Nós não podemos comparar o calor europeu com o calor brasileiro. Então, tem essas diferenciações. Então, às vezes, aquilo que era aplicado como doutrina para um determinado local, para outro não era válido. Então, a gente vai ver aí a vida ascética, né? O propósito não era destruir o corpo, e sim preparar para enfrentar qualquer tipo de prova, ou seja, vinha-se o castigo sobre o corpo a fim de eliminar o pecado,
Quando estes bispos viam que estavam em pecado, estes monges, eles tentavam sacrificar a carne como uma forma de doutrinar o corpo, prepará-lo para enfrentar qualquer coisa. Primeiro vinha essa situação do pecado sobre a mente. E aí, prova para enfrentar qualquer prova difícil. Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, você vai passar um período de fome, então você vai ter que estar habituado a comer pouco. Haverá situações que você vai evangelizar em locais de conflito. Então, aí você vai ter que estar preparado para não dormir, um exemplo. Então, levar o corpo ao extremo. Já no Ocidente, já não via isso com bons olhos, né? Esse exagero ascético do Oriente, que fazia com que muitos monges se desfalecessem de fome, de não dormir, né, com esse objetivo de purificação, de castigo do corpo, de alcançar a excelência, isso não era correto. Né? Porque com o objetivo do Ocidente, a gente vai ver aí que era falar da obra de Deus. Não era essa particularidade, se voltado ao pessoal. Então, a gente vai ver que o monasticismo ocidental tinha de levar a cabo a obra de Deus e não só a própria salvação, que a gente vê no Oriente, né? Buscar salvação individual. E aqui no Ocidente, o coletivo. Então havia aí a situação era voltada o quê? Para a ação missionária, a obra missionária, né? E qual era a intenção disso também? Que eles tivessem ali os bispos, os monges, preparados para lutar contra as injustiças e crimes do seu tempo. O ocidental nunca se atrai pela vida solitária, domina boa parte do Oriente. A gente vai ver monges aí nas montanhas da Síria, vivendo em situações isoladas por anos, como a gente viu os gigantes da fé. E aqui no Oriente não, era a vida em comunidade mesmo, buscar estar em comunhão, para que fosse levada a palavra de Deus, né? Quem funda o monasticismo, o fundador mesmo, considerado foi Benedito. Ele constrói então aí seu modelo monástico, com uma certa moderação no que se refere à prática ascética, que é o castigar o corpo aí para condições de limite, né? Então eu coloquei uma tabelinha para que vocês vejam. No Oriente, geralmente qual era o alimento? Pão, água e sal. No Ocidente, a gente já tinha 2 refeições, né? Tinha legumes, frutas, 1/4 de vinho para cada monge ao dia. Gente, isso não quer dizer que o banquete era requintado sempre. Tem a época que, por exemplo, das suas frutas, de alguns legumes. E essas épocas, né, quando eram fartas, havia fartura. Mas também havia épocas de escassez. Então, isso não quer dizer que eles comiam pão, água e sal. Mas aí o alimento era mais regrado, mas as refeições diárias eram obedecidas, né? No Oriente, já que havia uma situação para que se dormisse menos, e quando se dormisse, de uma forma desconfortável. Não tinha colchão. Não tinha cama, não tinha travesseiro. No Ocidente, já se busca o leito, porque a pessoa que vai fazer a obra missionária, ela tem que estar alimentada, ela tem que estar com a mente boa e também ela tem que estar com o seu corpo recuperado. Então, nesse caso aí, o que acontece? Cobertor, travesseiro, sono de 6 a 8 horas. Aí, no caso, nesses mosteiros era visto de que forma isso iria acontecer. 2 vezes ao dia, 3 horas, dormir 6 horas direta, consecutivas e dedicar as demais ao trabalho. Então, de acordo aí com a necessidade. Você tem conhecimento agora da palavra abade, que era aquele que tomava conta, então, né? Tinha um dever como de pai sobre estes monges, que orientava, né, nos momentos que eles estavam aí sendo instruídos e se formando, né? E no caso do Oriente era como se fosse um tirano, uma pessoa muito severa. Já o abade aí no Ocidente, ele vinha com aquela figura de pai, de pastor, de ganhar aquela alma, de ganhar ela para viver uma vida separada por Deus. Agora, há algo em comum entre os dois, que seria a permanência e obediência. Benedito não era bobo.
que ele me faz numa situação dessa? Peraí, aqui no Ocidente a gente trata diferente, só que vocês têm que permanecer. Se você vai servir, é nesse mosteiro que entrou, é nesse mosteiro que vai até o final da vida, a não ser que a pessoa seja designada para uma outra missão, para um outro local. E ela deve permanecer em obediência, sem murmurar, sem ficar reclamando. Então essa regra, ela permanecia para ambos os lados, tanto orientais quanto ocidentais. Porque senão o que aconteceria? Com toda essa fartura no Ocidente, né, a pessoa iria entrar lá, comeria, ficaria naquele mosteiro, aqui não tá bom, agora eu vou para outro e vou para outro. Situação muito bem parecida com as nossas igrejas hoje, né? Não tá bom aqui, eu vou para lá, não tá bom lá, eu vou para cá. Então houve uma regra, não, você entrou aqui, é aqui que você fica. Porque eles eram tidos como exemplos, né? Exemplos, pessoas separadas para servir ao Senhor. Então tinham que estar firmado, não podia ser levado a qualquer vento de confusão. Não, era alta disciplina. Então isso aí permanece nas duas. Então a gente vai ver aqui, a gente viu então o monasticismo na Era das Trevas 1, é separado dessa forma, e quando surge aí o papado, a gente inicia a Era das Trevas 2. Nessa era surge o papado, então, né, tem aí uma referência bíblica. Papa significa papai, que é um sinal de carinho e de respeito, hoje exclusivo para o Papa de Roma, o bispo de Roma. Naquela época, o que eles acreditavam? Né? No caso, o bispo acreditava que a autoridade que Pedro passa ali por Roma e morre naquela época de Nero, então acredita-se que ali ele morreu, que antes de que ele morresse, a sua autoridade apostólica ele passa para os bispos, aos seus sucessores. E na realidade não há um documento que venha a provar isso. Então a importância está nessa época aí de como o bispo de Roma chega a gozar da autoridade na Idade Média e na Igreja Católica até hoje. A gente vai estudar isso aí, a importância da autoridade do bispo, desde aquela época. No início, os bispos do Oriente, devido ao número do cristianismo, tinham mais importância do que os de Roma. Muda o cenário quando o Império aceita a fé cristã. O que isso quer dizer? No Oriente haviam mais cristãos, então havia ali uma importância, um valor maior devido. Quando a fé cristã adentra o Império Romano, é aceito e chega à capital ali, chega a Roma, então o cenário muda, se volta para lá, porque a gente não viu que é como se Pedro tivesse dado a autoridade, né, passado o seu apostolado. Então, o império, a igreja, começa a estabelecer que juntos padrões, esses padrões estabelecidos pelo Estado. A igreja ela vem aí se desenvolvendo de uma forma onde ela começa a se organizar, né? Estabelecer normas de conduta. E aí a gente vai ver um pouco mais de que as cidades vão ter a jurisdição política, também jurisdição eclesiástica, né? São como se a gente visse hoje a igreja em Sorocaba, ela tem uma jurisdição, a nossa igreja em Catalão, lá tem uma outra jurisdição eclesiástica, são de pessoas que estão como cabeça, né? Como orientadores da igreja nesse período. Então, ali de acordo com a lei da cidade, também gera em torno aí essa jurisdição eclesiástica. A gente vai ver o primeiro Papa, Leão o Grande. Né? Leão não era aceita a sua autoridade, não. Naquela época, o Oriente se divide em controvérsias cristológicas. A gente vai ver, quando a gente vê controvérsias, a gente vê a teologia em si, né? Essas pessoas estudavam as escrituras, os bispos, os monges. E aí a gente vê as controvérsias, que onde cada um defende a sua tese. Né? Então aí dentro daquilo que eles colocavam como palavra, cada um aí defende o seu partido. Nessa época aí vai sair o vitorioso, o partido então, que é aceito, né, é o ortodoxo. A gente vai ver que
quando fala não era aceita a sua autoridade no Cabo de Leão. Por quê? Os ortodoxos eles não aceitavam o credo porque eles eram conservadores. O que isso significa? Quando estudamos na história da Igreja um credo de Nicéia, é onde foi estabelecido aí a doutrina da Trindade. Quando a gente falou sobre Deus Pai e Deus Filho, onde o Filho não é a criatura, e sim o Filho é Deus como o Pai. Então, na época tínhamos os conservadores. Depois a gente vê aí, por fim, findada a doutrina da Trindade pelos capadócios. Então, o credo nicênico, ele vem com uma receita, uma formulação, dizendo que tudo aquilo que está escrito ali vai definir se é evangelho ou não. É como se fosse tópicos para ser considerado sobre a pessoa de Cristo, né? Para que não fosse uma heresia. Quando a cidade é invadida por vândalos, evita incêndio e assassinatos em meio ao caos e consegue certa estabilidade. Não falamos aí da jurisdição política e eclesiástica. Leão, quando ele vê aí os vândalos invadindo a cidade, ele toma o papel civil e estabelece ali alguns limites. Ele vai negociar com esses vândalos, com o chefe desses vândalos. E aí com isso contém, porque o vandalismo ele vem para destruição. Quando a gente fala de vandalismo hoje, o que você pensa? Numa avenida, vira carro, quebra loja, quebra tudo. E não era diferente. Incendeia ônibus, não é assim? Então naquela época haveria incêndio de casas, assassinatos em massa, estrupos, coisas do gênero. Então aí ele evita e consegue, em meio àquele caos, manter um pouco as coisas estabilizadas. Não era a perfeição, mas era o que ele consegue fazer. Então isso aí faz com que ele ganhe um crédito, né? Houve, com isso, uma razão de, na Idade Média, a igreja alcançar um certo poder, porque ela passa a fazer, então, o papel do Estado. Depois houve Hilário, que sucedeu Leão, também Odoacro, né? Que depôs o último imperador do Ocidente. A gente vê também, gente, que nessa situação, os papas e imperadores, é um pouco maçante, mas é história mesmo, a gente entra não num estudo de interpretação bíblico, mas a Bíblia atrelada à história, mostrando aí os períodos que a humanidade passa, tá? Então, por isso a relação entre papas e imperadores era um pouco tensa. Imperadores queriam a simpatia dos monofiscistas, aqueles que acreditavam, né, na doutrina que admitia que Jesus era uma só, em Jesus havia uma só natureza. Quando uma terrível epidemia irrompeu a Itália, então o que acontece? Nós tínhamos ali o bispo Pélago, e ele ali, socorrendo a população, pegou a peste, adquiriu a peste. Então ele foi substituído, né? Houve aí mesmo sem a intenção de fazer, Gregório, que possivelmente já foi prefeito naquela região, né? Ele substitui Pélago. Então Gregório chega a Roma. Lá naquela época houve uma grande inundação. Então os armazéns principais aí de mantimentos, a gente vê o trigo, ele era mantido pela igreja. E foram inundados nessa grande inundação, período de chuva. E isso era proveniente do sustento de uma parte da população naquela região. E tudo isso se perde. Então você tem peste, falta de alimento. O que acontece? Você vê novamente aqui Gregório, ele vai convocar o povo para uma penitência, para que Deus perdoe e cesse a praga. O que acontece? A igreja via que o povo estava em pecado e por isso se sucumbia aí meio à peste e à fome. E acontece que a praga cessa, né? E aí Gregório começa a trabalhar aí na área civil, agindo como Estado. Ele organiza o que? A distribuição de alimentos, de modo, há um erro aí no slide, né?
de modo a atender a toda a população carente. Então, ele vai fazer uma logística que funcione perfeitamente. A gente não ouvia esse termo naquela época, mas já acontecia. Ele mesmo fazia questão ali de estar supervisionando as remessas que vinham da Sicília do trigo. Por quê? Ah, veio tanto, mas será que veio mesmo? Então ele ia lá, ele verificava e fazia com que a coisa acontecesse, a logística de uma forma funcional, para que não viesse faltar provisão para ninguém. E hoje é muito simples você levar a provisão nos grandes centros. E o interior, muitas das vezes afastado, acaba ficando sem algumas condições básicas. E ele não, ele já via de uma forma que alcançasse aí todas as famílias, até a população mais afastada. Então, o que ele faz com isso? Ele mantém um equilíbrio na cidade. A cidade volta a permanecer de uma forma habitável e defensável, consegue aí continuar. Lembra que estamos nos períodos de invasões e um período de turbulência, e consegue manter as suas defesas. Naquela época, não mantinha as suas defesas, irmãos. O que acontecia? Era invadido, seu reino era tomado, e assim era a conquista por território, né? Então, por isso era importante ter uma defesa forte. E o alimento, ele faz parte disso, porque se você não tem um soldado bem alimentado, você não tem ele em condição de guerra. Então, a gente vê aí, novamente aí, né? O papado, ele tem o poder temporal. O que é isso? Ele assume a responsabilidade do Estado, aquilo que era para que o imperador fizesse, o Papa toma a frente aí, porque não era de grande valia, de grande importância para o império. Ele toma esse poder temporal e age aí no meio dessa crise toda em favor dos pobres, da população carente. Coloca também Gregório uma parte das riquezas, ele põe aquilo que a igreja tinha, irmãos, à disposição do povo. Então, o que ele faz? A igreja tinha condições financeiras, ele cata essas finanças, coloca aí, uma parte dessas finanças à disposição de alimentar esse povo, e ele se esforça também em continuar a administração, aquilo que ele foi chamado, né, sua formação, seu papado, exercer aquilo que foi posto em suas mãos, esforçando-se em pregar o evangelho também. Depois a gente vê que o seu título de o Grande não foi por conta dessa parte que ele toma essa autoridade civil, não. Ele, como teólogo, a gente vê que essas pessoas, esses bispos, esses monges, eles estudavam, e cada um defendia a sua tese, vinham com teses teológicas, né? E eram grandes escritores, conhecedores das escrituras. Só que Gregório, ele escreveu inúmeros sermões, diversas cartas, e foram bem conhecidas. Então, por isso grande, o conhecimento que ele tinha, tendo aí Agostinho como seu mestre, faz com que ele se destacasse, né? A gente vai ver a doutrina do purgatório, é uma doutrina aí que ele traz à tona. Seria purgatório o lugar de onde quem morre em pecado, assim se cria, né? Eles criam nisso, né? Passava por um processo de purificação, ou seja, a pessoa morria, ia para um determinado local, ela era purificada, antes de poder encontrar com o Pai na glória. E temos também a penitência, né? O pagamento aí, penitência, um castigo seria, né? Para o pecado, para que houvesse arrependimento, confissão, a gente vê aí, ó, castigo, né? Os três juntos com o perdão sacerdotal, que a gente vê dos bispos, né, ou do monge designado para a região, confirmaria então o perdão de Deus. Essa é uma das bases de estudo, uma da linhagem de estudo de Gregório. Oferecendo também, cria-se que missa aos mortos, isso ajudaria com que eles saíssem rapidamente do purgatório e fossem para a glória. Enquanto a gente vê que os antigos mestres tentaram evitar contaminação da doutrina cristã com superstições populares, a gente vê isso muito em Paulo, em suas viagens missionárias, alertando o povo. A gente vê as cartas que foram escritas às igrejas,
em Corinto, a gente vê em Gálatas, para Galácia, cada um Tessalonicenses, sempre tentando evitar contaminação, falsas doutrinas, que isso adentrasse a igreja. Já Gregório aqui não, a gente vê que ele aceita. Ah, eu vi isso, aconteceu dessa forma. Não, é verdade? Então ele vinha e aceitava isso. Né? A gente vê então que os demais papas, depois de Gregório, eles não tiveram naquela época condição de continuar a sua obra. Gregório põe aí à disposição da população os bens da igreja e, como a gente disse, vai com o objetivo de continuar ministrando a palavra. Já Sabiniano, que veio aí como sucessor, ele tem uma ideia diferente. Ele pega esse trigo e vende a um bom preço, em vez de distribuir de forma gratuita. Agora, a pessoa que está assolada aí por doença, por fome, sem condição, não ia comer. Então, o que acontece? A abastança vem somente para os ricos. E os pobres, então, começam a reclamar que morreriam de fome. Né? Outros papas, após outros papas, novos conflitos a gente vai ver aí entre a igreja ocidental e o imperador oriental. Existe uma determinada parte, não estou entrando em detalhes, só dando uma pincelada aí pela história do que seria a Era das Trevas. A gente vai ver que Justiniano II, do século VII, ele vai convocar o concílio em Trulho. Um dos temas seria o casamento do clérigo, daqueles que faziam parte dos clérigos, do alto clero. Então, o que acontece, irmãos? Ele vai estabelecer que os clérigos não podiam, após ordenados bispo, você está lá no mosteiro, você está estudando, você foi ordenado na sua função, já não podia mais casar. Né? A gente vai ver essa situação entre a igreja ocidental e a oriental. O Oriente, ele permitia, já que se casou, manter o matrimônio, mas não poderia haver aí o ato sexual nesse matrimônio. E agora a gente vai vir aí para o terceiro período, Era das Trevas III, onde a gente vê Carlos Magno, imperador, coroado pelo Papa, ou seja, o poder que a igreja tinha já faz com que ela coroe o imperador, né? A maior parte dos cristãos do Ocidente eram do seu império. As campanhas contra os saxões e frisos eram longas e sangrentas até se renderem e Carlos enviar missionário para ensiná-los a fé cristã. Então a igreja coloca ali, elege o seu imperador, né? No Ocidente, porque o Ocidente ele dispôs aí o seu último, e a gente vê aí eles avançando suas tropas contra os saxões e frisos. Isso, a gente vê muitas lutas sangrentas, por isso o período das trevas, entre a igreja e o povo, né? Entre diferenças de cultura e religião, né? E naquilo que se cria, em ter que a pessoa aderir ao cristianismo a pulso, e o verdadeiro amor aí vai se perdendo. Então, a igreja, ela propunha nessa época, aí a gente vê então batalhas sangrentas, apoiava isso aí. Vimos então Carlos Magno, ele vai com tudo para cima dos saxões e frisos, e a gente vê então que esse povo se rende quando vê que já não aguenta mais, e começa então os missionários a adentrar essas regiões e a pregar aí a fé cristã. Só que num determinado momento eles voltam a se rebelar e Carlos Magno não aceita e vem com uma punição severa, gerando aí em torno de 4.000 mortes. E a gente vê que depois eles, juntamente com seus aliados, os saxões, se rendem verdadeiramente, aceitam o batismo, e a gente tem o final da revolta, porque o poder estava sobre a mão do imperador, e claro, com tropas muito mais bem armadas, víamos que
seria difícil resistir ao seu poder, então aceitam e começam então a se batizar. Carlos Magno também se dedica a organizar e supervisionar a vida da igreja em seu território. Ele tinha convicção em ser chamado só para em não ser chamado só para governar em assuntos civis. Engraçado que a gente vê aí então um período em Era das Trevas 1, onde a gente vê a parte do monasticismo, né, que era a salvação individual voltada para o Oriente, a salvação coletiva, a vida em comunidade voltada para o Ocidente. Era das Trevas 2, a gente vê o papado iniciando aí a sua trajetória e agora tomando a frente em assuntos que diziam respeito ao imperador, que não se posicionava, e a igreja ia e fazia, tinha autoridade civil. Agora a gente vê em Era das Trevas 3, né, o imperador que foi eleito pelo papado, não querendo somente atribuir assuntos civis aquilo que ele foi chamado. Ele começa a querer intervir na parte eclesiástica da igreja. Então esse rei que foi nomeado pelos bispos, pela igreja, ele começa a nomear os bispos. Então a nomeação do bispo ela era para o clero. Ou era o povo, a gente vê lá, novamente falando de história da Igreja 1, gigantes da fé, muitas das vezes foram levantados pelo povo. O povo dizia. E o clero também, né, a gente vê que muitos bispos nessa época da Idade Média, a pessoa não queria o bispado, ela não queria ter à frente a isso, mas ela era designada, ela tinha que fazer. E aí, quando ela assumiu o cargo, ela fazia bem feito, procurava fazer o seu melhor, né? A gente vê essa parte. E o rei aqui não. A gente vê um rei que passa a ele ter esse poder de nomear o bispado, e não o clero e o povo mais a opinar. Né? Então o monasticismo perde a sua inspiração inicial. As abadias seriam os conventos, a gente fala, os mosteiros, se tornam ricas e eram cobiçadas por pessoas sem interesse na vida monástica, ou seja, pessoas que não queriam, não buscavam o evangelho. O que essas pessoas queriam? Um rei nomeava, então eram as pessoas que buscavam interesse, a gente vê a nobreza envolvida, porque teriam o quê? Riqueza e poder. Porque se você tem um convento, você tem um local onde ele se torna rico, onde a igreja começa a deter poder, a deter aquilo que tirar proveito daquilo que o império poderia trazer. Então, pessoas que não estavam nem aí para o que dizia o evangelho, as escrituras, começam, opa, eu vou participar disso aí, que isso aí está muito bom. Né? Então, a gente vê essa preocupação. Carlos ele se preocupa também muito com a educação dos súditos. Ele quer que as pessoas sejam letrados, né? Já dizia antigamente letrados, adquirissem o ensino das letras. Reformula então a escola, onde estudavam filhos dos nobres da corte, mas ele também, como rei, participa dessa escola, ele vai lá também aprender. Depois a gente vai ver que com a sua morte, né, passando aí, vamos citar somente o seu filho que ficou vivo, Ludovico, que foi apelidado por Pio, ele foi um dos melhores governos, né, a gente pode ver aí. O que acontece? Quando Ludovico, a gente vê então que Carlos Magno, ele começa a eleger o seu papado, atrai pessoas ali, uma gama de pessoas ao seu redor que tentam tirar proveito disso e não voltado para os interesses da igreja, então deixando de lado aí o monasticismo. Né? Quando Ludovico assume, ele já começa a ver essas pessoas, envia pessoas, mensageiros, para investigar casos de opressão, onde as pessoas eram pressionadas, usurpação, né? Tentar extrair aquilo que não lhe convinha de direito. Então, nesse período, a gente tem a Dieta de 817, né?
A gente vê que a ordem aos mosteiros, ou seja, Benedito de Aniano, ele era o bispo que foi escolhido para que os mosteiros, perdão, se submetessem a ele. Então, o que acontecia? Ludovico, ele abre mão daquilo que Carlos Magno tinha como arma poderosa. Quando ele elegia o bispado, é como se eu te elegi para algo, então você me deve favores, tá debaixo da minha obediência. Já no caso aí de Ludovico, o Pio, ele já procura dar um pouco mais de autonomia para a igreja. Não, eu acho que quem vai ter que escolher mesmo o bispo é o clero e o povo novamente, porque isso vem de uma situação religiosa e nós sabemos então que tem a diretriz o bispo na frente, né, do trabalho e o povo ali aceitando aquilo que vinha como palavra das escrituras. Então ele devolve essa autonomia para o alto clero novamente, né? Só que tem uma situação aí, opa, tudo bem, vocês vão ter novamente o poder de dirigir a igreja, escolher seus bispos, né, juntamente com o povo, mas tem um mas aí, nada de ostentar luxo, porque se vai viver o verdadeiro evangelho, não precisa de cinturão com pedra preciosa, não precisa de espora de ouro para andar a cavalo, né? O evangelho não prega isso, então menos, né? Ele começa aí tirar essa luxúria toda que envolvia a igreja, né? Tentar que se fosse resgatado um pouco mais. E a respeito dos dízimos também coloca aí uma divisão. Os dízimos passam então uma parte a manter o clero, a manter os mosteiros, toda essa obra, e duas partes desse dízimo que era doado à igreja deveria se voltar aos pobres, voltar em forma de trabalho missionário, ajuda, alimento, tudo aquilo que fosse necessário. Então Ludovico ele queria o quê? Uma igreja reformada, né? Uma igreja não da forma que estava contaminada, mas também queria dar um pouco mais de autonomia. Quando ele morre, então, divide o seu império em três partes, seus três filhos, Lotário, Luís e Carlos, né, vão ser imperadores da Itália, uma parte de uma faixa entre Alemanha e França. Teremos aí, então, o imperador da França e da Alemanha. Uma pincelada e chegamos, então, ao sistema feudal. Numa determinada época aí, a gente vai ver, então, que os árabes vão dominar o mar Mediterrâneo. Aprendemos isso na escola, né? O que vai acontecer? Vai ter uma grande mudança cultural aí, política, né? Porque a gente vê que o mar era o meio que se fazia de negociações de um país a outro, de um reino a outro, para conseguir alimentos, conseguir vestuário. E aí essa economia girada em torno do mar Mediterrâneo, ela é findada nessa época. Então a Europa Ocidental vai ter que começar a criar seus próprios recursos, porque não tem mais como ela negociar com o Oriente, né? As especiarias, tudo isso então é cessado. Então vai ter que desenvolver. Para que servia o dinheiro naquela época? Para que servia o ouro? Servia justamente para essa parte econômica, né? Onde um continente com outro, europeu, o Oriente, a gente vê essa ligação de comércio. Então, para isso, para fazer o comércio funcionar, você precisa de dinheiro. E assim se adquiria aquilo que a Europa Ocidental necessitava, que estava disposto, então, ali no Oriente. Então, o dinheiro tinha esse fim. Quando você tem interdição pelos árabes do mar Mediterrâneo, aqui não se navega mais, o que vai acontecer? Esse dinheiro vai perder seu valor, porque ele começa a não circular. Então, praticamente a moeda de ouro nessa época, ela vai sumir. E aí, o que vai ter que acontecer? As regiões vão ter que começar a produzir seus alimentos e vestuário. Então, o que tinha-se de valor naquela época? Você tirou a moeda de ouro, que praticamente desaparece, você vai ter que ter uma outra fonte de riqueza. E qual passa a ser? A terra.
Porque quem tinha a terra arava a terra, da terra vinha o alimento, então terra era a importância. E aí a gente vê então que a recompensa, né, que quando no caso um senhor dava, um rei, ao seu súdito, passa a ser, em vez de ser moedas de ouro, era dado em terras. Então com isso a gente tem o sistema feudal. Ele inicia aí, né, a gente vê os feudos, grandes propriedades rurais. Então, o sistema de hierarquia começa que eu tenho terra, eu preciso proteger a minha terra, né? Então, a gente tem aí como se o mais fraco fosse protegido pelo mais forte. Então, nós temos o vassalo, homenageava então o senhor feudal, que era aquele que tinha uma quantidade muito superior de terras, né? Que também homenageava alguém acima dele. O que significa essas homenagens, né? Então, eu te presenteio, eu sou fraco, você tem um pouco mais de autoridade do que eu, homens, então você me protege. Se eu for invadido aqui, eu estou te homenageando, eu estou prestando a você. São valores, né? Valores aí envolvendo monetariamente. Então eu te protejo, eu peço a sua proteção, te presenteio e você me protege. Quando a pessoa morria, isso aí acabava, esse contrato aí acabava. Então, com o tempo, o que eles fazem? Essas homenagens têm que ser hereditárias, investir tanto para que a pessoa protegesse a nossa propriedade. E aí, de repente, eu morro, minha família vai ter que começar tudo de novo? Não, então, a família como um todo ali. Então, isso aí tinha que ser herdado, né? Era o direito aí, então, da propriedade, a gente vai ver. Então, quando alguém morria, né, no caso o vassalo ou o senhor, terminava o contrato, era necessário um novo ato de homenagem. Depois os feudos se tornaram hereditários, então passando de pai para filho, e eram herdados como qualquer outra propriedade, né? Não tinha essa hereditariedade nos feudos. O sistema que afeta a igreja, este é o sistema que afeta a igreja, porque também passaram a dever obediência a algum senhor. A gente vê muitas das vezes na história, quando o rei ele se torna cristão, ele não se batizava. Né? Vimos isso em História da Igreja 1. Por quê? A partir do momento que você se batiza, você está debaixo de uma autoridade cristã. E um rei não ia querer um bispo mandando, né, a igreja mandando no seu império. Então aqui era a mesma situação. Quando a igreja, né, participa do sistema feudal, ela também vai ter um senhor. Porque alguém vai ter mais terra que ela, alguém vai estar acima e ela vai ter que dever também aí prestar as homenagens a alguém acima. Então os bispos não podiam se casar, então o sistema de feudos não era herdado, não tinha para quem deixar herdeiros. Mesmo tendo seus filhos, né, como eu posso dizer, fora do seu ministério, isso aí não poderia ser dado. E era constante a gente ver escândalos na corte de filhos de bispos tentando requerer aí seu direito ao feudo, seu direito à herança, num sistema que proibia o casamento. Então, essas coisas aconteciam, deveriam ficar ocultas, mas, devido à briga aí por posse, acabava aparecendo. Vamos ver a atividade teológica, então, nessa época. A gente vê as controvérsias, lembra o direito da tese, cada um defende. Então, a gente vê os tempos carolíngios, né? São mais importantes porque perduram até o fim dos tempos de hoje. Quando a gente vê, então, deixa eu ver se eu encontro aqui, a palavra filhoque, né? Então, temos aqui a palavra filhoque, e no espírito que procede, filhoque e do filho, né? Então, orientais, nas igrejas orientais, costumava-se dizer Espírito Santo que procede do Pai, e algumas igrejas ocidentais no Espírito Santo que procede, então, do Pai e do Filho, né? Então, o que a gente vai estar vendo aqui? Irmãos, a gente vê aqui carolíngio, porque a gente está falando de Carlos, então governo carolíngio, né? Então, nós temos aqui duas maneiras, são maneiras de entender a doutrina da Trindade. Isso aí a gente viu no concílio que foi estabelecido de Nicéia para poder ter essa discussão. Então, essa é uma das questões
o conceito de entender a doutrina da Trindade, que até hoje existe separação entre as igrejas, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Até hoje perdura isso. Então, no Espírito que procede do Pai e do Filho, reconhecendo Jesus não como criatura, mas também como Deus. O Papa, então, o que acontece nessa época, ele não queria entrar nessa briga, né? Não queria, porque o que acontece? Os francos, eles afirmam que a negação do filioque era heresia. Você negar, né, a existência do filho não era correto. E os bizantinos respondiam que hereges eram os que ousavam mudar o credo, que o credo dizia a doutrina da Trindade. Então aí a gente tinha uma briga no meio da igreja, cada um com o seu pensamento. E aí o que acontece? O Papa, muito inteligente, vai usar o quê? O credo apostólico. Ele não toma partido nem de um nem de outro, né? Então a gente vê que até hoje aí a gente tem o credo apostólico sendo usado nas igrejas ocidentais, católicas e protestantes. A gente vê controvérsias da presença do Cristo na Eucaristia, ou seja, teologias que vão falar a respeito do corpo e do sangue do Senhor. A gente vai ter o pão e o vinho consagrados se transformando no corpo e no sangue, muitos não admitiam isso. As controvérsias mostram que no período obscuro, bárbaros invadem, no caso a gente vê essa invasão de Roma, do Império, e a gente vê então a doutrina do pão e do vinho. O que é importante tirar dessa parte do período das trevas? É uma parte onde a gente vê, né, toda aquela cultura. A gente vê aí os bispos que detinham a maior quantidade de cristãos no Oriente, onde era concentrado o cristianismo. Nós vimos que quando o Império Romano aceita a fé cristã, então volta-se para Roma toda essa atenção. Então a gente vê que num determinado período então obscuro, a gente vê esse período das trevas, onde a gente perde aquela verdadeiramente a mensagem do cristianismo em levar o evangelho e começa a voltar seu interesse de pessoas, né? Onde você vai ver aí mais para frente a venda de indulgências e toda essa conquista, esse sistema feudal que a gente falou, né? Ou era o Papa naquela época, na Idade Média, buscando fazer o papel do governo, ou o governo querendo ter a autoridade sobre a igreja. E no meio disso tudo tinha as invasões e as coisas iam acontecendo, e no meio desse período tribuloso todo, o que acontece? Que é importante. A gente vai ver a presença do corpo e do sangue, né? Vai ter aí, então, uma controvérsia, né? O motivo dessa controvérsia, então, foi uma obra aí do monge Radberto, que é do corpo e do sangue do Senhor. Ele queria dizer, então, no meio disso tudo, que o pão e o vinho eram consagrados e eles se transformavam no corpo e no sangue do Senhor, né? Então, esse período todo de invasão de escuridão surge, irmão, os elementos da Santa Ceia, que hoje quando a gente vai cear, nós temos entre o pão e o vinho, né? É quando a gente consagra ali, é como se transformasse no elemento do corpo e do sangue do nosso Salvador. E com aquela consagração vem a ser um alimento espiritual, deixando ali de ser simplesmente um pão e o vinho. Então isso é no período carolíngio que acontece, né? É um período importante. E aí depois a gente vai ver isso aí em meados do século até o século XIII, que a gente vai ver aí no Concílio de Latrão, onde se promulga a doutrina da
transubstanciação, que seria essa onde você tem o pão e você tem o vinho se transformando em sangue e corpo aí então do Senhor. Então é um período aí bem obscuro, um período onde a gente perde então o nosso evangelho primitivo, né? Perde toda essa fonte e se volta em interesses simplesmente do império e do papado da época, em lutas sangrentas, buscando a conversão das pessoas a pulso. Eu espero que tenha ajudado, né? Pouco entendimento a gente tem, tentar passar um pouquinho da experiência de estudo. E eu agradeço, peço desculpas aí, primeiro vídeo, e eu creio aí que muito mais a gente vai fazer, né? Aceitando aí que os irmãos venham nos orientar para que em Cristo Jesus venhamos crescer como uma obra, usando aí os meios de comunicações modernos para poder levar um pouco de conhecimento. Um beijo no seu coração, a paz do Senhor Jesus e até mais, pessoal.